fui entrevistado por um cara que foi meu aluno por muitos anos, e ele lembrou de um estudo que eu fiz em março de 2020. Isso é surreal, só um exemplo assim, engraçado para contar. Que eu fiz o estudo do petróleo, né? Tinha o primeiro alvo, o segundo alvo, e o mercado caindo forte, né? Então, os movimentos que eu estava projetando eram grandes, e o terceiro alvo jogava no território negativo. Aí eu falei, olha, aí quando foi no segundo alvo que rompeu, falei, galera, agora é só usando o alvo de intraday, porque no diário o alvo é negativo, só que o petróleo vai ser negativo, né? Nunca vai chegar a zero, é óbvio, isso não existe. Pode estar tendo, não ter demanda nenhuma, o mundo parou, lockdown, né? Aviões não decolam, os carros parados, todo mundo em casa trancado, mas não vai chegar a zero, muito menos negativo, isso não existe, é impossível. Não é que a porra do petróleo foi no negativo, foi lá no alvo que eu tinha colocado. Olha. Ele lembrou isso hoje. Eu falei, puta. Agora você me gerou uma curiosidade, André. Pro cara que é trader, enfim, na crise ele consegue fazer melhores negócios ou quando tá tudo muito bem, aparece bons negócios? Cara, na crise, por que a crise é tão maravilhosa, tirando o lado humano por trás? Tanto é que em março de 2020, pô, foi aquela crise foda que a gente viu, acompanhou, vários circuit breaks, etc. Porque eu ganhei pra caramba, mas eu não fiquei feliz em ver tanta gente morrendo. Diferentemente de 2008, eu lembro até, como acho que foi a primeira crise que eu peguei e foi a primeira vez que eu ganhei mais de 7 dígitos, aquilo mexeu muito comigo, emocional, até porque eu vinha de ter perdido tudo entre 2003 e 2004. Então, 2008 foi 4 anos depois eu poder ter dado a volta por cima, né? Foi maravilhoso. Eu lembro, dando aula, e depois eu até falei, caramba, não acredito que eu falei isso. Que veio em 2010 a crise do euro, que foi um reflexo ainda da crise de 2008, tudo mais, né? De alta mercado, o Fed irrigando o mercado de dólares, jogando dólares de helicóptero, né? Como o Bernanke fez. Quantitative Easy 1, 2, 3, twist carpado, mortal, cambalhota, enfim, fizeram de tudo para segurar o mercado. Para o mercado, qualquer correção, vinha uma injeção de um anabolizante novo para o mercado. E aí o euro, né, as economias, a crise fiscal lá dos PIGs, né, Portugal, Itália, Grécia e Espanha. Eu lembro de uma aula, depois eu falei, nossa, não acredito que eu falei isso. Era tão prazeroso ganhar dinheiro com aquela queda, que também o nosso mercado acompanhou, o mercado, a crise europeia de 2010, ainda mais que foi quando começou as merdas lá do governo Dilma e tudo mais, que uma hora eu falei, eu tenho até vergonha de dizer isso, eu falei assim, numa sala de aula, onde eu dava aula presencial, numa instituição financeira, eu falei, eu quero ver os gregos, na sarjeta, caçando rato para comer, português, italiano passando fome, porque é assim que se ganha dinheiro, sabe? Sangue nos olhos, assim, para animar. Eu falei, nossa, que escroto isso que eu falei. Energia pesada, pode, né? Pesado. Mas naquela época, eu tava meio que, né, aqueles primeiros anos de operando crise, operando mais pesado, ganhando dinheiro, eu tava ainda meio que naquela fase de que nunca comeu melado quando come slambuza, eu tava curtindo pra caralho aquela minha experiência, né? E falava essas merdas, né? Que gerou um vício, André. Gerou. Trade de vida. E eu acho que gera nas pessoas, né? Não tem como. Você não acha que é até similar a um jogo? Vamos falar um cassino. É igual. O cara perde, ele quer recuperar, ele colocar mais. Aí ele perde, ele vai se alavancar pra colocar mais. É igual. Eu vi, por exemplo, roleta. Pôquer ainda tem umas estratégias de probabilidades, etc, né? Teve uma vez eu vi uma matéria de um cara que foi campeão, ou tetra, ou sei lá, pentacampeão mundial de pôquer lá em Las Vegas. A repórter virou para ele e falou, nossa, 5 vezes campeão, né? Tipo, na cabeça dela, pôquer é um jogo de azar, né? Nossa, a que você justifica ter tanta sorte? Cara, que sorte, minha filha? Isso aqui é matemática, é probabilidade. Então ele sabe jogar com risco, ele sabe fazer apostas, ele joga tanto, é tão profissional que ele sabe, pela combinação que ele está vendo na mesa, qual é a probabilidade da mão dele que ele está vendo. Né? Ele não está vendo os jogos completos de todo mundo. Tem lá, ele está vendo 2 cartas, ou 3 de cada um, eu não sei jogar poker. Mas aquele modelo Hold-on, né? Eu também não manjo. Texas on Hold, ele está vendo algumas cartas de cada um abertas, as cartas na mesa, aí ele sabe, tanto é que é proibido contar cartas, porque o cara fica olhando muito, porque está justamente
Mas depois de um certo tempo, não é aquela história, você bate o olho, você já vê. Ele fala, cara, eu tô com uma mão que tem 87% de chance de eu ter a melhor mão possível. Porra, o cara bota, aposta mais alto. Então, não é um jogo de... Claro, pode dar os 13%. Aí podemos dizer que é azar. Mas, estatisticamente, ao longo das jogadas, pô, se você tem um domínio da estatística e mantém a gestão de risco, você vai ganhar, vai ser vencedor. Mas, por exemplo, o roleta, na minha cabeça, tem uma... puramente... foi feito para a banca sempre ganhar no longo prazo. No longo prazo. Mas a gente foi para Las Vegas esse ano, a gente ficou vendo uma hora uma senhora jogando. Acho, cara, achou um bolinho de ficha assim. A gente até pegou a estratégia dela, que eu até depois fui replicar, e eu cheguei a dobrar o capital que eu tinha começado, fazendo a mesma coisa que ela. Depois não sei o que fiz errado, devolvi tudo, mas tudo bem. Mas ela começou uma pilhinha assim, daqui a pouco ela tava com um monte de pilha, e trocou essas pilhas por fichas maiores, porque acho que nem ali na banca tinha mais fichas naquele valor. Continuou e só aumentando. Eu até peguei que tinha uma estratégia de probabilidade ali, né? Que ela estava conseguindo dividir bem os riscos, né? Então, tudo no final das contas envolve probabilidade, né? Mas é que tá. E no caso do day trade e também no swing trade, ou qualquer tipo de investimento, eu acho, tem todo um lado de história, né, que você tem que dominar. Por exemplo, esse tipo de entrada, esse tipo de padrão, quantas vezes deu certo nas últimas 100 operações? Porra, 82%. Pô, então a probabilidade é que continue dando 82% certo nas próximas 100 operações. Por que tem lá um padrão que você fez, sei lá, 20 operações, das 20 operações, 17 dando errado? Pô, nem para você chegar a testar, fazer 100 com ela para ver, já tá vendo que dá errado, não vai mudar. É aquela frase do Einstein. É insanidade você fazer a mesma coisa sempre, mas esperar resultados diferentes. Mas isso é o que os day traders amadores fazem, né? Eles erram, insistem no erro até quebrar. Então, o mais importante, até retornando naquela conversa, talvez o mais importante para quem quer começar é o cara ter o controle de risco para ter a resiliência de errar sem tomar um game over. E aprender com esse erro. Por exemplo, se eu vi a Carol falando ali para a audiência agora, pô, parabéns, você que está aqui às 7 horas, está aprendendo, parabenizando pelo esforço. Pois é, o day trader, o lado da operação durante o pregão, é o lado que, teoricamente, deveria ser o mais fácil, onde você vai executar aquilo que você aprendeu. O lado mais trabalhoso, mais cerebral para valer, começa depois com o mercado fechado. Estudar as operações, ver o que estava certo, o que estava errado. Só acho que day trade tocou o sino lá de Open Bell, sai operando, mercado close e acabou meu dia, agora é vida de trade, vou tomar cerveja, blá, blá. Não é isso. Agora começa o teu dia de trabalho para valer. Sua terceiro tempo, que é analisar item a item do que você fez, ver as estatísticas, acumular isso ao longo do tempo, documentar, né? Sabe? Mapear tudo isso, ter uma história. Ou seja, aquilo que o Jesse Livermore falava, todos os profissionais falam, fazer um diário de trade. Day trade sem diário não é um day trader profissional, é um amador. Agora, você vê um cara lá perdendo dinheiro e pede ajuda, e você fala, pô, me manda seu diário. Quebrou as pernas, cara, não tem. Aí, na boa, antigamente eu era mais empático. Hoje eu falo, tem que se fuder. Porque a gente insiste na coisa sempre, e o cara insiste em não fazer. Então, cara, é uma outra frase famosa que eu não sei de quem que é. Eu acho que não é do Calvin Haroldo, né, do Tigre. Não é porque para criança não tem palavrão. Mas é um quadrinho aí desses que saem em jornal, que resumidamente a melhor maneira de ajudar alguém é deixá-lo se fuder. Às vezes precisa. Eu concordo. Porque senão a pessoa acha que você sempre vai estar lá. Não, eu errei, ela vai estar lá, eu errei. Se você fala uma coisa, o cara não faz. Você dá um conselho, o cara não faz. Você tenta mostrar o caminho certo, o cara não faz. Então deixa ele se fuder, porque a hora que ele quebrar a cara, ele vai acordar.